Olá, pessoal. Aqui é a última aula sobre as fontes de direito tributário. E vamos falar sobre os chamados regulamentos, né? No primeiro momento, vamos resgatar a previsão do Código Tributário Nacional para a gente compreender aquela classificação que nós fizemos no início das aulas relativamente às fontes. O artigo 96 do CTN, ele tem uma nomenclatura própria que é denominada de legislação tributária. Legislação tributária compreende tanto as fontes primárias quanto as fontes secundárias de direito tributário. Lembrando que fontes primárias são as normas, né, em sentido lato, leis em sentido lato, né, normas amplas, gerais, abstratas, que inovam no ordenamento jurídico, que são instituídas pelo Poder Legislativo competente. As normas secundárias são as normas regulamentares, né, as normas infralegais necessárias à interpretação e aplicação das normas primárias. Então, a nomenclatura legislação tributária, a expressão legislação tributária, engloba tanto as fontes primárias quanto fontes secundárias. Ok? O artigo 97 do CTN, ele dispõe sobre as fontes primárias. E o artigo 100 dispõe sobre as fontes secundárias, né? Ou seja, são as chamadas normas regulamentares, né? E nossa aula de hoje são sobre essas normas, os regulamentos. Muito bem. A Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6, ela estabelece a competência privativa do Presidente da República de sancionar e promulgar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, né? Então, é competência do chefe do Executivo a expedição de normas regulamentares. Lembrando aqui que esse artigo 84, ela é uma norma constitucional de reprodutibilidade obrigatória nas constituições estaduais, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Nesse sentido, compete ao chefe do Executivo expedir as normas regulamentares, né? Por quê? Porque, sobretudo em matéria tributária, nós já vimos lá no início do semestre que tributo, de acordo com o artigo 3º do CTN, tributo ele é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada, né? Então, o cobrador do tributo, fiscal, né, fiscal tributário, ele não tem competência para interpretar a lei, que é ampla e geral. Quem tem essa competência é o chefe do Executivo. Então, o papel do regulamento é o de dar interpretação a essa norma e garantir a ela a sua adequada aplicabilidade, né? Então, há um entendimento pacífico na jurisprudência de que os regulamentos são condição de eficácia das leis tributárias, né? Nesse sentido, se eu tenho uma lei sem regulamento, ela, em princípio, não tem aplicabilidade, porque, em princípio, o fiscal não tem a competência para a interpretação dessa lei, que é ampla e geral, né? Via de regra, o regulamento está previsto ou está presente num decreto expedido pelo Poder Executivo, né? De acordo com a doutrina de direito administrativo, os decretos executivos são atos administrativos com caráter normativo, né? São normas com caráter infralegal, né? Mas condição de aplicabilidade das leis tributárias. Ok? Não existe tributo sem regulamento. Então, o imposto de renda tem um regulamento próprio, o IPI tem um regulamento próprio, o ITR, o ICMS. E aqui eu vou dar uma lição para vocês. Vocês vão identificar para mim
qual é o regulamento de pelo menos 3 tributos, né? O regulamento do imposto de renda, que tipo de norma é o regulamento do imposto de renda, o regulamento do Estado de Minas Gerais e o regulamento do ISS, Imposto sobre Serviço do município de Belo Horizonte, no nosso próximo encontro, na nossa videoconferência, vamos conversar sobre estas normas. Agora, o regulamento ele é complementado ainda por outros tipos de normas, que são considerados também normas complementares, né? Portarias, instruções normativas, pareceres normativos, resoluções normativas. E aí eu chamo a atenção que a nomenclatura dessas normas complementares, ela variará de acordo com a organização interna de cada ente da federação, né? O ente da federação, ele é ente porque ele tem capacidade de autonormatização, capacidade de auto-organização e capacidade de autogoverno, né? Então, dentro dessa capacidade de autonormatização e auto-organização, compete a cada ente da federação a instituição dessas normas regulamentares, né? Em âmbito federal, nós temos as portarias ministeriais, portaria da Secretaria da Fazenda Nacional, portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Portarias conjuntas, instruções normativas, né? Resoluções normativas, enfim, né? Normas específicas que cada ente vai ter a sua. Ok? O artigo 100 ainda trata dos chamados convênios, né? Convênios administrativos que não se confundem com os convênios interestaduais. Esses convênios administrativos são feitos entre entes da federação para a facilitação da fiscalização e cobrança de tributos, sobretudo em regiões fronteiriças, de fronteira, né? Onde será possível a fiscalização de tributo de um estado no território de outro estado. Ok? Eu sugiro a leitura, né, de uma doutrina que eu, né, tenho indicado, ou a doutrina do professor Luiz Eduardo Schweig ou do professor Marciano Godoy, né? Vamos ler lá o capítulo relativo às fontes do direito tributário e no nosso próximo encontro vamos debater as questões que ficarem aí duvidosas para vocês. Ok? Então, até o próximo encontro. Um abraço.